MH Engenharia. Meu nome é Eduardo Luiz de Brito Neves, eu sou engenheiro mecânico, cofundador da MH Engenharia junto com o Salim Neto. A empresa de engenharia no Brasil hoje é muito diferente do que era quando nós iniciamos o nosso negócio, há 38 anos atrás. Naquela época, na década de 70, a engenharia brasileira passava por uma grande revolução do famoso milagre econômico da época do Delfim Neto como ministro da Fazenda. A engenharia sofreu realmente um crescimento vertiginoso e nós pegamos o finzinho desse crescimento, foi quando a MH surgiu. Como surge a MH Engenharia é uma história muito interessante. Tanto eu como o Salim, estudantes de engenharia da Faculdade de Engenharia Industrial AFEI, na parte mecânica, com uma visão não empresarial, uma visão de estudante com alguns sonhos. Eu sempre tive o sonho de fazer engenharia mecânica por gostar da parte mecânica, e o Salim tinha o sonho do carro, né, do desenvolvimento automobilístico. Nós, no terceiro, quarto ano de faculdade, começamos a conversar sobre a criação de uma empresa de engenharia voltada para projetos. E aí não mais projetos voltados à mecânica pura, porque já entendemos naquele momento que mecânica pura era uma atuação muito industrial. E na parte de engenharia consultiva tinha que mesclar um pouco com a civil. Saímos os dois para trabalhar em empresas de engenharia consultiva. Eu fui trabalhar na Coplasa, uma empresa de saneamento. Até um item interessante, os meus colegas daquela empresa, que basicamente quase todos eram engenheiros civis, sanitarista, não entendiam o que o engenheiro mecânico fazia ali. Mas exatamente esse foi um princípio para conhecer o que era uma empresa de engenharia, como é que ela atuava, quais eram os segmentos que ela atuava e quais eram as possibilidades. E o Salim, na sequência, foi trabalhar na Proeza, que foi uma empresa que saiu da Coplasa, onde eu trabalhava, e seguiu a mesma orientação. No quarto ano de faculdade, eu, Salim, mais um profissional chamado Rogério, nós tivemos a ideia de fazer uma empresa de engenharia, de crescer, de criar uma solução própria nossa, para não seguir naquela tradição que o engenheiro se formava e ia trabalhar na indústria, ser um empregado e futuramente um executivo. E começamos a ideia num dado momento como brincadeira, né? Vamos fazer, até que num dado ponto nós falamos assim, não, vamos fazer. E o Rogério, que era o profissional dos três com mais poder aquisitivo, o pai dele era dono de uma indústria já, e ele acabou abortando, talvez por uma sequência na família, e eu e o Salim seguimos e montamos o nosso primeiro escritório, que nasceu exatamente 10 de julho de 1975. Nasceu em São Bernardo do Campo, que é onde a gente estudava, e lá fizemos um pequeno escritório, uma sala talvez de 60 metros quadrados, alguma coisa assim, e iniciamos na tentativa de fazer desenhos técnicos, porque tanto eu quanto o Salim éramos formados técnicos industriais e tínhamos já o CREA para essa finalidade, o que permitiu a gente iniciar a empresa sem estar graduado na engenharia. Isso acabou passando, o escritório ficou ali, eu continuei trabalhando na Coplasa, o Salim continuou trabalhando na Proeza, até que nós nos formamos. Quando a gente se formou, veio a grande pergunta: o que fazer? A gente vai seguir ou vamos abortar a solução? Eu falei, não, vamos seguir. E aí fizemos uma conta bem de padeiro, né? Quanto que eu precisava por mês para sobreviver, quanto que ele precisava e quanto custava manter um escritório. Então nós fizemos uma conta e falamos, precisamos ter um contrato efetivo que supra essa necessidade. E como o universo conspira a favor, surgiu dentro do lugar que eu trabalhava um amigo que já era diretor na empresa, perguntando se eu tinha interesse em fazer planejamento industrial, que sempre foi o nosso grande sonho, fazer planejamento industrial. E ele nos apresentou um conhecido dele, acho que era até parente, que tinha uma indústria de fogões e que precisava efetivamente de um planejamento. E nós fechamos um contrato, independente se aquele contrato era bom ou ruim, mas exatamente no valor que nós tínhamos estipulado como a nossa necessidade. E era um contrato de longo prazo, era um contrato de 12 meses. E ali iniciamos a nossa efetiva
atividade profissional como planejamento industrial. Nesse interim, a gente percorreu várias feiras mecânicas no sentido de vender essa atividade do planejamento industrial para as empresas fabricantes que estavam dispostas aí no Brasil. E aí fomos perceber o seguinte: primeiro, eram muito novos, e obviamente um industrial, a hora que via um rapaz de 23 anos ou 24 vendendo uma experiência em planejamento, primeiro ele não acreditava. Mas a nossa ousadia sempre foi muito forte, e percebemos também que o industrial tinha medo de contratar o planejamento industrial, porque ele achava que o planejamento da indústria dele era um segredo dele, e se ele fosse contratar com terceiros, ele ia expor o conhecimento tecnológico dele para o mercado de uma forma geral. Isso fez com que nós abríssemos bem o olho que aquele segmento especificamente, que nós tínhamos já um contrato em funcionamento, não era o grande negócio. E aí, decorrente da minha atividade na Coplasa, de fazer projetos para o metrô, de fazer hospitais, começamos a enxergar que talvez o trabalho do projeto das instalações elétricas, hidráulicas e climatização, que eram projetos industriais para o setor de edificações, fosse uma coisa muito mais interessante, muito mais de jogo rápido, de você conseguir viabilizar o escritório. E ali começamos então a conhecer esse mercado e saber quem que era o possível cliente. E naquela época, na década de 70, finalzinho, quem contratava efetivamente era o escritório de arquitetura. E vocês vão perceber ao longo do tempo que isso migrou. Hoje, na realidade, o arquiteto já raramente contrata um projeto inteiro. Ele foca muito na arquitetura e a engenharia foca muito na engenharia. Mas como a nossa engenharia naquele momento ainda era, não digo incipiente, mas estava os primeiros grandes passos após a revolução lá do milagre econômico, que foi muito focada em obra de governo, barragens, rodovias, etc., o setor de edificação começou a crescer. Então nós tivemos também a ousadia de conhecer quem que eram os arquitetos famosos da cidade de São Paulo. E aí conhecemos todos eles, né? Brosi Leitner, Zanettini, o Aflalo Gasperini, Bratic, Loeb e tantos outros aí, Rui Otaki, que possa me fugir a memória agora. Rino Leve, enfim, eram vários escritórios de porte de arquitetura e que nós começamos a ofertar um serviço que não havia no mercado efetivamente, que era a congregação das instalações num único escritório. Alguns faziam só hidráulica, outros faziam só elétrica e outros faziam só climatização. E a MHA, na sua ousadia que sempre tivemos, começamos a ofertar as três disciplinas. Isso foi muito interessante porque os arquitetos que tinham muita dificuldade em coordenar trabalhos começaram a sentir que isso poderia ser um ganho muito interessante para a atividade deles de arquitetura. E isso evoluímos, e aí começamos a ter uma série de trabalhos com esses arquitetos. Obviamente o nosso preço também deveria ser bom comparativamente com os escritórios mais antigos. E a juventude, né? A juventude você suporta mais desafio e suporta mais desafores. E fez com que a gente rapidamente tivesse uma sequência de contratações muito interessante. E o foco nosso na área hospitalar, eu tinha acabado de terminar um projeto hospitalar pelo escritório antigo, que era a Coplasa, e isso fez com que nós voltássemos os olhos para a área hospitalar como um grande foco. E aí fizemos o nosso primeiro grande contrato com o escritório do arquiteto Zanettini, que foi um hospital aqui em Osasco, muito interessante o projeto, de uma envergadura já muito grande para o nosso pequeno tamanho naquela oportunidade, mas que mostrou claramente que aquele era um bom segmento. Aquele era um segmento que valia muito a pena a gente investir. E aí conhecemos o Brosi, conhecemos o Karman, que eram os grandes ícones da arquitetura hospitalar da época. Depois conhecemos alguns outros que eram já menores, mas com esses dois aí nós fizemos uma quantidade imensa de projetos. E até uma característica, como os dois eram concorrentes, a gente tomou uma decisão no escritório, o Salim ficou mais focado com o Brosi, eu fiquei mais focado com o Karman.
de tal forma que as interferências entre eles não fôssemos nós da MH que levássemos esse problema para o mercado. E com isso a gente conviveu aí a década de 80 fazendo muita coisa para esses dois arquitetos. O Karma especificamente, junto com o Domingos Fiorentini, eram arquitetos exclusivos de hospitais, só faziam hospitais. E o volume que eles tinham era uma coisa assim, para a gente, muito brutal, muito grande, assim, até assustadora. Era tipo 10 projetos por ano, uma coisa que para o nosso volume era bastante grande. Já o Bros, ele não só fazia hospitais, como fazia outras obras também importantes. A Unicamp, por exemplo, é dele, a PUC Campinas é dele, já era um arquiteto um pouco mais multidisciplinar na esfera da arquitetura. Isso fez com que a gente tivesse um desenvolvimento rápido, tanto é que na década de 80, ali pelo ano de 1986, a gente migrou o nosso escritório, que veio da Avenida Indianópolis para dentro de Moema, já num prédio com 3 andares, e chegamos a ter nesse prédio 180 profissionais, isso com praticamente 10, 11 anos de atividade. Então foi um crescimento muito grande. Só que o que acontecia? Naquela época não se existia projetos em computadores, era tudo feito em papel vegetal, tinta nanquim, canetas, etc, etc. Então o projeto tinha uma rotina de fazer primeiro ele a lápis, em papéis que a gente chama papel manteiga, para depois passá-lo em papel vegetal final, que era o produto a ser entregue. Esse produto era arquivado, devidamente arquivado, e quando ia para a obra eram as cópias heliográficas, que também já não existem mais. Isso fazia com que a estrutura de pessoas dentro da empresa ela tinha uma formatação piramidal muito interessante, porque você tinha um núcleo de engenharia não muito grande, mas você tinha um núcleo de projetista que pegava a parte média da pirâmide e uma grande parte de profissionais que eram os desenhistas e copistas, que alargavam a base da pirâmide. Isso fazia com que o custo da venda do produto fosse bastante interessante para o mercado, você não tinha um custo tão elevado. Hoje já é radicalmente diferente, você praticamente não tem mais o desenhista copista, até o cadista, você tem realmente o engenheiro projetando em computador e o projetista projetando em computador. Então a pirâmide ela ficou um pouquinho mais verticalizada e obviamente os custos também cresceram. Mas evoluindo nesse processo, eu e Salim tivemos sempre uma linha assim. O mais importante para a gente não era a saúde financeira pessoal nossa, era assim da empresa, da MH. A MH tinha que ser forte, ela que tinha que ter recurso, ela que tinha que ter a capacidade de se reinventar e se desenvolver. Isso fez com que a gente, ao longo do período da história da empresa, tivéssemos a vontade de crescer nas especialidades. Então aí avançamos para a área de telecomunicações. Hoje a parte de Tecom num projeto já é uma especialidade extremamente arrojada, um edifício hoje com BMS, com internet, com redes lógicas, ele já tem um procedimento de projeto bastante grande, em alguns casos supera o volume de hidráulica, não chega a superar o de elétrica, mas é um volume importante. Saímos para o campo da engenharia civil pura, que são as estruturas, então temos uma equipe hoje que faz projeto estrutural. Não atingimos a área de fundação porque é uma especialidade muito grande de mercado, não compensa. E na arquitetura acabamos desenvolvendo também uma equipe pequena de arquitetura para determinados setores que não conseguem separar uma contratação. Eles querem contratar a obra como um todo, não querem ter um arquiteto ou depois ter uma empresa de engenharia. Então eles querem o pacote inteiro. Esse setor é principalmente o setor industrial e algumas coisas de área pública. Então a gente acabou desenvolvendo também um setor de arquitetura. E ao longo desse período nós começamos a perceber que o setor de gerenciamento de obras era um segmento também que demandava um conhecimento interessante, e a gente enxergava no mercado muitas empresas
que tinham a estrutura organizacional do gerenciamento e não a técnica. E nós tínhamos a técnica e não tínhamos a organizacional. Então nós criamos também um setor de gerenciamento no sentido de poder atender um cliente de uma forma bastante verticalizada, principalmente no setor hospitalar, porque o cliente do setor hospitalar, de uma certa forma, como o core business dele não é edificação, é saúde, então uma preocupação adicional de ele criar uma estrutura técnica era muito ruim. Então nós desenvolvemos um setor de gerenciamento para focar muito no setor hospitalar. Isso deu um resultado fantástico. Ficamos trabalhando no Santa Catarina há cerca de 15 anos, no Oswaldo Cruz praticamente 25 anos, Sírio-Libanês agora no prédio novo, enfim, uma série de projetos aí de grande envergadura que nós pudemos desenvolver o gerenciamento de obras para esse setor. E gradativamente também enxergamos que o setor industrial era um setor importante para isso. Então hoje a empresa ela abarca uma série de conhecimentos de várias áreas da prestação de serviço da engenharia, seja ela consultiva, seja ela de gerenciamento de obras. Isso fez com que a empresa tivesse um crescimento bastante importante. Hoje nós estamos com 350 profissionais, uma filial no Chile, uma filial no Rio de Janeiro, e aí com um monte de desafio pela frente. O Salim tem até uma frase bastante interessante que ele fala assim: a única coisa que não muda na MH é mudar sempre. E o mudar sempre quer dizer o seguinte: eu não quero que o mercado chegue em mim, eu quero atropelar o mercado para que os outros me sigam. E a gente percebe aí uma série de empresas que vêm seguindo os passos da MHA, vários profissionais da MHA saíram daqui e formaram as suas empresas, e a gente acha que tem espaço para todo mundo, dentro de um procedimento ético de respeito ao cliente, respeito ao consumidor. Isso flui e é bom e é salutar. Há 3 anos atrás, dentro dessa linha de crescimento, nós criamos um programa de trainee, estamos entrando no 3º ano agora. Isso tem motivado muito o nosso grupo, porque está trazendo para a empresa uma qualidade de profissional fantástica, que vai ser o dirigente daqui a 10 anos, daqui a 15 anos vai ser o nosso dirigente. Isso faz com que a empresa se mantenha saudável no mercado e plenamente capacitada. Criamos o plano de célula de trabalho dentro da empresa. Então hoje nós temos 5 células produtivas, todas com capacidade própria de desenvolver todas as atividades, de tal forma que na cúpula elas têm o seu domínio, como se fossem empresas dentro de empresa, mas na base elas trabalham matricialmente. Isso permite com que a gente otimize o nosso recurso, que é o recurso mais caro, que é a mão de obra, o recurso mais escasso, o recurso de maior reconhecimento. Então isso faz com que a gente tenha uma mobilidade de atendimento a projeto muito grande. E temos uma célula específica de gerenciamento que ela usa recursos da área técnica quando necessário. Então isso também faz com que a gente possa atender ao mercado de uma forma muito tranquila e muito profissionalizada. O nosso grande desafio para o futuro é olhar o mercado e saber para onde que nós queremos ir, o que nós enxergamos aí pela frente. O Brasil, eu era pequenininho, meu pai falava, o país do futuro, né? Nós enxergamos que a questão de 2 anos atrás já éramos o país do futuro no presente, mas isso de certa forma vem se desmontando agora com essa última crise que o país vem vivendo, decorrente de uma crise internacional, enfim. Mas acho que o Brasil perdeu um pouquinho o bonde aí de uma possibilidade de crescer continuamente, aí 4,5%. Mas não estamos desanimados com isso, porque ele volta. O país é muito grande, a população hoje é muito grande, a população tem crescido no sentido de capacitação, de riquezas próprias. Isso vai fazer com que a gente olhe o estado de São Paulo, e a hora que você migra isso para o Brasil inteiro, tem muito por fazer. Então nossa grande vertente hoje é infraestrutura. Então esse é o próximo passo que a gente vai dar de crescimento. E a empresa, com isso, a gente prepara para que ela tenha perenidade aí no mercado, que os nossos sucessores possam continuar a empresa independente de a gente estar presente ou não. Então essa é a grande história da MHA. Como que isso sobrevive, né?
sobrevive de uma relação. Hoje a empresa tem 55 associados, todos profissionais que estão conosco, os mais velhos talvez 30 e poucos anos e os mais novos cerca de 10 anos. E esse grupo de 55 profissionais que são associados à empresa é que faz com que ela ande, com que ela caminhe, com que ela se sustente e supere as suas dificuldades. E eu e o Salim, nesse comando geral, a gente procura fazer com que a empresa independa exclusivamente da nossa atividade, que ela possa respirar gradativamente os demais profissionais. E a gente vai percebendo gradativamente pela relação com o cliente que isso é muito positivo. A hora que um associado atende um cliente diretamente, é como se fosse um sócio da empresa atendendo um cliente. Isso dá uma satisfação muito grande. Já estamos trabalhando o nosso plano sucessório. A filha do Salim já está aqui dentro do escritório, a Aline, o meu filho já está aqui dentro, o Vitor. Então existe um plano sucessório também em curso para que ele possa ter uma transição sem nenhum incidente, sem nenhuma desavença. Embora a gente tenha uma estrutura teoricamente familiar, eu e o Salim somos amigos, conhecidos na faculdade, graduados juntos, e nunca teve nenhuma reação assim de você faz isso, faz aquilo. Nós temos assim um respeito muito grande um pelo outro para que cada um assuma as suas responsabilidades. Se eu tomo uma decisão, eu jamais sou questionado. Se ele toma uma decisão, ele jamais é questionado, porque a gente sabe que aquela decisão foi difícil ser tomada. O ser solitário do executivo é muito complicado, é muito difícil. E às vezes você tem que tomar uma decisão e não pode aguardar um conselho, uma reunião de diretoria para tomar. E esse respeito é que fez com que a gente chegou até 2013 aí com muita coisa, com muita garra, com um crescimento bastante grande. Até no nosso último editorial eu fiz um retrospecto do crescimento do Brasil e o crescimento da MH, é uma coisa assim fantástica, né? O Brasil cresceu nos últimos 10 anos, alguma coisa da ordem de talvez 12%, 15%, a MH cresceu quase 1000%. Então isso demonstra o nosso ímpeto, a nossa vontade de ser empresário, apesar das dificuldades do ser empresário no Brasil, com a nossa justiça não tão clara, né, com algumas inconsistências, com uma tributação elevada pra caramba, mas enfim, é aqui que a gente está e é aqui que a gente vai continuar. Então a todos, essa é a MH Engenharia, eu agradeço a paciência de todos de me ouvirem, deste momento, agradeço ao pessoal do Celso aí de abrir essa oportunidade para a gente, de colocar isso no mercado, porque até para os novos, né, como começar o negócio é exatamente assim, né, de você ter o arrojo, ter o ímpeto, ter a vontade de fazer e não ter medo de trabalhar. Então, muito obrigado.